Bom, já teve algum acidente com tigre, leão? Olha, felizmente nunca... De tigre ou leão? Não, nunca não teve, né? Porque se nunca tivesse, teve. eu não tava aqui. Desde que eu me entendo, assim, desde os meus 20 anos, que eu mexo com grandes felinos, com grandes primatas, como chimpanzés, ursos, né? Já trabalhamos, nunca tivemos nenhum acidente, né? Felizmente. O único acidente que eu tive até hoje foi com um cão fila, né? Por ignorância, realmente, assim, talvez do proprietário no dia da filmagem. Mas com outros grandes felinos, com animais, nunca tivemos. Mas o que aconteceu nesse caso aí, do fila? Na verdade é o seguinte, nós saímos para fazer um filme, a gente chama de filme, os comerciais, quando a gente faz um comercial para televisão, por exemplo, você citou agora que o MC ali foi filmar na rua, né? Quando a gente faz um filme, existe um comercial, existe toda uma produção que vai lá no CET, entra com uma carta na prefeitura pedindo que aquela rua seja bloqueada, eles mandam pessoas ali para poder orientar, então tem todo um trabalho, né, de produção, todo um aparato, né? Ninguém sai assim, vamos gravar aqui, fecha ali por conta própria, né? Então tem todo um aparato, então por isso que é tudo controlado. Então nós saímos daqui para irmos para uma cidade do interior para gravarmos um comercial de arame belgo mineiro. Então tinha toda uma campanha, tinha 3, 4 comerciais para serem feitos. E num dos comerciais nós teríamos que ter um boi bem bravo, outro nós teríamos um boi mais manso. E para mostrar que o tempo passa e o arame belgo mineiro continua lá, né? E tinha uma cena que eles iam fazer com um cachorro na frente de uma manada. E um dos cães mais antigos que se utilizavam como boiadeiros no Brasil eram os filas. Por isso chama-se fila brasileiro, né? Esse cão nasceu de cruzamentos de dog alemão, de dinamarqueses na época, com mastiff inglês e com várias outras raças, e criou-se o fila brasileiro, que é uma das raças maravilhosas que nós temos. E o diretor falou, não, nós não vamos usar, não vamos fazer nada com fila, então não precisa trazer. Mas num dado momento o cliente ligou, depois de 2 dias que nós estávamos lá, e resolveu que queria um fila. Falei, então vamos buscar um em casa, eu tenho um fila, a gente busca em casa e a gente faz o filme. Não, mas nós estamos a 300 quilômetros, até ir, voltar, aqui na fazenda tem um fila, então vamos utilizar esse fila. E eu fui lá para olhar aquele fila, e o fila era o demônio em pessoa num quadradinho de 2 metros de 2 metros por 2 metros. Ele tinha cerca de 6 anos e já fazia muito tempo que ninguém tirava ele dali de dentro. Caramba. Então eu falei, eu posso tirá-lo, não tem problema nenhum, mas eu tiro ele com uma condição. O dono não pode estar perto, nenhuma pessoa que trata dele pode aparecer, né? Por quê? Vocês conhecem aquela expressão, né? Que boi em terra alheia é vaca, né? E estou me sentindo como um cachorro que caiu de mudança. Não sei se eu vou para lá, se eu vou para frente, se eu vou para trás, não é isso? Quando a gente está perdido. Então, quando você pega um cachorro, você pega um animal, por isso que é importante tirá-lo do convívio das pessoas, porque ele fica meio perdido. Então, você consegue ter um acesso melhor a ele. Então, ele acaba se imprint com você. Ele adota você, como a síndrome de Estocolmo, né? Que é aquela que o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Então eu fiz isso de manhã, fui lá, coloquei uma guia, ele veio querendo me pegar, aquela coisa toda, eu coloquei uma guia, uma coleira nele e tirei ele, levei ele para passear. E ele está numa boa, está indo comigo, vamos gravar. E num dado momento a notícia chegou para o proprietário da fazenda que eu havia tirado o cachorro de lá. E ele não acreditou, falou, nossa, como alguém tirou o cachorro? Ninguém põe a mão no cachorro. E ele, chegando lá, eu tinha pedido para ninguém aparecer, né? E eu estava com o cachorro na mão e num dado momento o proprietário dele chegou lá e falou, Átila! O cachorro olhou para ele, olhou para mim e falou, quem é esse cara? E ele veio com ele, Átila! E gritando, né? Que nem doido. E o cachorro começou a rosnar e subiu. Quando ele subiu, ele pegou aqui, tentou pegar meu braço direito, não conseguiu, e veio aqui no braço esquerdo. Isso daí foi ele que fez? Foi ele. Que aqui tirou um pedaço, né? Caraca, mano! Então, foi assim, esse é o acidente que eu tive, né? E se eu contar... Mas se ele não tivesse aparecido... Não teria acontecido nada, não ia acontecer nada. Mas o fato, e o pior foi que o fato dele aparecer, dele estar comigo...
Aqui, ó. O fato dele ter aparecido fez com que o cão crescesse, né? O cão ganhou coragem exatamente porque o seu proprietário havia aparecido no set, onde nós estávamos gravando. É louco. Então esse foi o único acidente que nós tivemos.